Cumprimentamos a todos, com a paz do Senhor. Vamos ler o título do ensino de hoje. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. O título é Nova Era ou Sincretismo Religioso. O texto áureo diz para nossas vidas que Provérbio 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá caminhos de morte. E a verdade aplicada diz assim: um movimento que afirma que todos os caminhos levam a Deus é, no mínimo, uma farsa do diabo para distanciar o homem ainda mais de Deus. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira os ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Para a gente já falar nesse versículo aqui da palavra, que haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, né? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Isso aí já está acontecendo há muito tempo, que muitos não estão suportando a santa doutrina, a palavra da verdade. Quantos, falsos mestres que nós, conhecemos que quantos falsos mestres já está acontecendo na face da terra que realmente não estão vivendo isso, né? Eles não gostam de ouvir a verdade, a palavra revelada, a palavra da verdade, né? A sã doutrina. E está dizendo, cercar-se-ão mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos. Deixa eu ver aqui no fundo. E isso já vem acontecendo. Mas a Bíblia relata, está assim, e se recusarão de dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Aqui, eles não estão querendo dizer, tem pessoas, tem pregadores que falam, a palavra de Deus, quando começa a falar, dá comichão nos ouvidos. Não só os ouvintes, mas sim os falsos ensinadores, os falsos mestres. Muito pouco raro tu encontra eles ensinando a verdadeira palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que muitos já estão se desviando da presença do Senhor. E quando Deus levanta algum pregador ou na sua congregação tem alguém que
fala da verdadeira palavra do Senhor. E realmente há pessoas que não querem ouvir, né? Dá comichões nos ouvidos para poder não ouvir a palavra de Deus. Mas diz assim, ó, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aqui a introdução vem nos ensinando, as heresias são tão antigas quanto o próprio homem, mescladas com a verdade, usando a religião e penetrando dentro da própria ciência, parece sempre oferecer resposta para as grandes questões da vida. O movimento nova era é hoje uma espécie de um grande guarda-chuva que sobre si abriga todos os tipos de heresias e apostasias. Devemos suportar não dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio. Né? Porque quem dá doutrina de demônio são os falsos mestres. Torcem a palavra de Deus. E não querem que você ensina, não quer que você pregue a verdadeira palavra. Porque a palavra de Deus é a maior revelação. A profecia é a palavra. Onde penetra na alma, no espírito, e tira o homem do pecado, né? Ensina a ser verdadeiro cristão, mas eles não querem. Eles querem falar heresias, porque senão a igreja vai esvaziar, né? Então, conhecendo as origens da nova era, quando se estuda qualquer seita, geralmente é fácil encontrar informações a respeito delas. Isso não acontece com o movimento da nova era. Isso porque, diferentemente das seitas onde há fatos preciosos, o movimento da nova era tem muito pouco desse elemento, mas sua ausência não faz dessa seita um movimento qualquer. O movimento Nova Era tem exercido uma administração no meio dos intelectuais, principalmente através de suas literaturas, hoje muito divulgada entre aqueles que estão dentro destas cirandas místicas. Vamos buscar compreender um pouco desse movimento que é hoje um dos maiores sinais da vida de Cristo. Mateus 24, né? São as heresias, as seitas, G12, né? Por que Nova Era? O nome Nova Era, que é no inglês New Age, serve exatamente para designar a Era dos Aquários, segundo seus divulgadores, será uma iluminada. Vamos focar aqui, primeiro Nova Era, depois seus idealizadores e atuais divulgadores. O que pretende com a nova era? Aqui diz os enfoques contraditórios da nova era. O que ensinam sobre Deus, da maneira deles, né? O que ensinam sobre Jesus e o que ensinam sobre a Bíblia. Eles até valorizam a Bíblia como a palavra de Deus, mas simplesmente emprestam ela a uma interpretação esotérica. As distorções da doutrina da salvação. Eles torcem a doutrina. Para a nova era, o problema do homem é porque ainda não evoluiu suficientemente. Ele ainda vive no planeta inferior. Mas à medida em que crescer em sua divindade, porque todos têm em si a divindade latente, estará com todos os seus problemas resolvidos.
pecado, um problema antigo. Não é de hoje que o diabo leva o homem no cabresto do engano. Já no jardim do Éden, ele trabalhou o coração do homem, despertando nele o desejo frenético de ser igual a Deus. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículo 5. Esse sentimento tem aflorado de forma cada vez mais intensa nos corações dos homens, na medida em que a igreja avança rumo ao fim dos tempos. O que dizem sobre a salvação? A salvação para a nova era está dentro do próprio homem, na medida em que ele evoluiu rumo à sua divindade, já que seu problema é a ignorância da mesma, estará atingindo seu estado de perfeição. É neste ponto que o Espiritismo e a nova era equiparam-se na questão de reencarnação e o princípio de que através de sucessivas encarnações a alma humana vai se aperfeiçoando até atingir o seu estado máximo de consciência de sua divindade cósmica. A Bíblia é totalmente contra esse princípio. Ela diz que os homens, está ordenado, morrerão uma vez, e vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 29. O enfoque verdadeiro. A Bíblia nos mostra que na plenitude dos tempos, Cristo morreu embora nada tivéssemos que nos recomendasse, na verdade, tínhamos tudo contra nós. Acontece que a morte de Cristo na cruz foi o ato de amor que nos possibilitou encontrar em Jesus o único e suficiente Salvador de nossas almas. É já a última hora. João escreveu universitadamente: filhinhos, e já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. 1 João 2,18. Evidente que a referência que João faz ao anticristo pode ser entendida como aqueles que se opõem a Cristo ou querem se colocar no lugar de Cristo. Segundo Tessalonicenses 2:1, 11. Busquemos fortalecer a nossa fé. Causa-nos espanto, preocupações como os falsos ensinos atacam a fé. 1 Timóteo 1,19. Infelizmente, nem todos estão devidamente arraigados na palavra. Colossenses 1,23. É hora do povo de Deus se dedicar mais ao estudo da Bíblia, porque só ela tem o antídoto contra as venenosas filosofias humanistas. O lugar da palavra no culto tem que ser assegurado, pois Deus mesmo disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Né? E aqui na letra B, devemos renovar nossa esperança. A terra está ferida pela maldade do homem. A violência campeia num verdadeiro processo de alta destruição. 1 João 5,19. É hora de renovar nossas esperanças nas preciosas promessas divinas. 1 Tessalonicenses 5:1, 4. Vivendo com discernimento. Né? Tem que ter discernimento. O diabo sempre trabalha com plágio, com a imitação
com aparência, transfigurando muitas vezes em anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. É preciso tomar cuidado com o relativismo, não chamar o mal de bem, e não chamar o pecado de simples ignorância, e não misturar o santo com o profano. Tito, capítulo 1, versículo 15. Então, a igreja aguarda a volta de Cristo. Você e eu, desperta do que dormes. Não deixe que o homem venha te enganar com as heresias, com essa nova era, com esse negócio de G12. O tempo aguardado pela Igreja de Cristo não é o mesmo pregado pela nova era. Nós aguardamos a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto eles pregam sucessivas reencarnações para se chegar ao divino, nós aguardamos a ressurreição dos que já morreram em Cristo e a transformação dos crentes vivos para o arrebatamento glorioso da igreja. Enquanto eles pregam que a solução está dentro do próprio homem, a igreja descansa na graça salvadora do sangue de Cristo. Esse é mais um estudo, E diz assim as perguntas: como a nova era tem alcançado admiração nos meios intelectuais? O que pretendem os idealizadores da nova era? O que a doutrina da nova era ensina sobre Deus? O que a doutrina da nova era diz sobre a salvação? Como deve agir o povo de Deus em face a essas heresias? Se firmar em Cristo. Saber que Jesus veio buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então estejais atentos, lendo a palavra de Deus, dando prioridade à santa palavra de Deus. Fique com essa palavra, com esse estudo de hoje, lição número 2, sobre nova era. Você precisa estar por dentro, saber o que é heresia, falsas religiões. Nós só temos só Cristo Jesus. A nossa esperança é Jesus. Então, fique com essa palavra. O Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração.